Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como salvar um array de objetos no Local Storage. Eu tenho um array, inicio o array e finalizo o array. Internamente eu tenho os objetos. Primeiro objeto, segundo objeto e aqui o terceiro objeto. E assim por diante. Você pode salvar N objetos no Local Storage. E o que será implementado é o seguinte. Primeiro, este formulário. Antes de eu preencher o formulário, clico no botão direito e em seguida em inspecionar, venho em aplicação e em seguida Local Storage. Eu não tenho nenhum valor no Local Storage, preencho o formulário, preenchendo o formulário, clicando em cadastrar, apresentou o usuário que eu cadastrei e também salvou no Local Storage. Tenho o início do array, final do array e o primeiro objeto, o primeiro usuário. Eu preencho novamente o formulário, colocando os dados do segundo usuário, clico em cadastrar, usuário salvo no Local Storage, eu tenho o primeiro objeto, primeiro usuário, em seguida eu tenho o segundo objeto, sendo o segundo usuário. E assim você pode salvar quantos objetos for necessário no Local Storage. Nesta aula será utilizado o editor Visual Studio Code e o navegador Google Chrome. Você pode criar um diretório, seja na área de trabalho ou em qualquer local do seu disco. Eu já criei um diretório, será utilizado esse diretório. Eu abro esse diretório dentro do Visual Studio Code. Para abrir, simplesmente arrasto esse diretório, abri o diretório, crio um arquivo index com a extensão HTML. Dentro deste arquivo, coloco a estrutura básica do HTML, seleciono o HTML5, arquivo do tipo HTML, idioma português Brasil, terá caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário, não preciso, posso retirar. Agora eu coloco salvar array de objetos no Local Storage. Posso abrir no navegador. Para abrir, eu simplesmente arrasto este arquivo em função de ser um arquivo do tipo HTML e tenho salvar array de objetos no Local Storage. Crio o formulário, utilizo a tag H1, coloco a palavra formulário só para indicar o que esta página possui. Pego a tag form, finalizo a tag form, dentro da tag utilizo o atributo ID, o nome do seletor CAD, usuário -form, nome do seletor sem caracteres especiais, não pode colocar o acento no usuário. Pego a tag label, indico que o usuário deve preencher neste campo, deve preencher o nome, utilizo a tag input para criar um campo, o atributo type para indicar que o usuário deve preencher texto, porque o nome é um texto, um name para este campo, nome underline usuário e também um ID, o atributo ID e o nome do seletor com a palavra nome em seguida o usuário. Acrescento duas quebra de linha, criei o primeiro campo, você pode conferir no navegador como que está ficando, mas eu crio primeiro o campo e-mail, depois eu confiro. Coloco o label e-mail, utilizo o type e-mail, o HTML5 e indico o nome do campo e-mail do usuário e o ID também e-mail do usuário. Falta criar o botão, então será um input type submit para poder submeter o formulário, value a palavra que deve ser apresentada no botão, neste caso é a palavra cadastrar. Acrescento duas quebra de linha, confiro como que está ficando, atualizo e tenho o formulário com os dois campos, nome e o e-mail. Em seguida, crio um arquivo JavaScript, crio o diretório, nome JS, dentro desse diretório com o nome de custom.js. Preciso incluir este arquivo, somente dou um alerta, carregou para ter certeza que está carregando o arquivo. Para incluir este arquivo custom no arquivo HTML, utilizo a tag script, finalizo a tag script, utilizo o atributo source, dou um Ctrl espaço, o editor apresenta que eu tenho o diretório JS e o arquivo custom.js.
Retorno no navegador, dou um Ctrl F5, apresentou o alerta, carregou, significa que carregou o JavaScript, ou também você pode testar, botão direito em inspecionar, eu tenho o link, não é inspecionar, é exibir o código-fonte, venho no link, carregou o texto que está dentro do arquivo. Assim eu consigo ter certeza que está carregando este arquivo. Agora eu preciso receber este seletor para poder trabalhar com os dados deste formulário. Utilizo document, em seguida getElementById, porque o método getID, porque o nome do atributo, isto é, o atributo que eu estou utilizando é ID, e o nome do seletor CAD usuário. Então, coloco o nome do seletor CAD usuário e atribuo para uma variável com o nome de CAD form. Utilizo esta variável, que possui o nome do seletor do formulário. Eu aguardo um evento, add event listener, aguardo um evento. Este evento será o seguinte, submit, quando o usuário clicar neste botão para submeter o formulário. O async, porque se eu quiser utilizar o await, não, aqui não será utilizado o await, então posso colocar o e, receber como parâmetro na função, crio a função utilizando o arrow function, abro chave e fecho a chave. E simplesmente dou um console log para indicar que deve salvar no local storage. Neste caso, só a palavra salvar já é o suficiente. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar. Acessando o inspecionar, venho na parte do console, ele deve imprimir esta palavra salvar. Preencho o formulário, clico em cadastrar e não deu o console log. Ele recarregou a página. Por que ele recarregou a página? Porque neste submit eu não estou indicando que ele não deve recarregar. Como que eu faço para indicar que não deve recarregar a página? Utilizo o e que eu estou recebendo como parâmetro, e em seguida o prevent default, não recarregue a página. Será que agora não recarrega a página? Ctrl F5 para recarregar, retiro o valor aqui da URL, preencho o formulário, clico em cadastrar. Agora não recarregou a página, manteve os dados no formulário, em função de não ter recarregado, conseguiu dar o console log na linha 8 com a palavra salvar. Linha 8, a palavra salvar. Está funcionando. Próximo passo é receber os dados do formulário. Quero receber de forma individual, então utilizo document, em seguida getElementById, o nome do seletor que eu atribuí no campo, nome usuário, atributo ID e o nome do seletor, atributo ID, por isso que getElementById. Nome do seletor, quero receber somente o valor, então será o value para receber. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de nome usuário. Também faço em relação ao e-mail, copio o nome do seletor, e-mail usuário, e no JavaScript altero o nome do seletor e o nome da variável. Tenho os valores, para ter certeza, eu dou um console log, primeiro na variável nome usuário e depois um console log em e-mail usuário. Assim eu consigo conferir se eu estou recebendo os valores. Ctrl F5 para recarregar, nome, e-mail, clico em cadastrar. Deu o console log linha 13 e 14, nome e e-mail. Linha 13 o nome, na linha 14 o e-mail. Eu tenho os valores, mas eu quero salvar um array de objeto. Para isso eu preciso criar um array de objeto. E o array é criado utilizando array. Para isso, utilizo a palavra reservada new, instancio array para criar o array. E atribuo para uma variável, neste caso utilizo let usuários. Eu tenho os usuários. Eu preciso primeiro verificar se já existe esta chave no local storage, se existe esta propriedade. Se local storage, em seguida res, este método para verificar se existe uma propriedade usuários. Se existir, eu recupero os valores
pego o local storage, em seguida getItem e recupero os valores que estão dentro da chave usuários. E preciso converter isso daqui em um objeto. Para converter, então, abro parênteses, fecho parênteses e utilizo JSON ponto e o método parse para converter para um objeto, porque no momento é uma string, quando eu converto para um objeto eu consigo agora atribuir novos valores. Usuários, utilizei esta variável usuários que eu criei acima, só para você conseguir identificar, converter a string para objeto, mas primeiro é recuperar. Então eu coloco recuperar os valores da propriedade usuários, esta propriedade do local storage. Depois que eu recuperar, eu estou convertendo a string para um objeto, somente se existir. Próximo passo é adicionar um novo objeto no array criado. Pego usuários, esta variável que eu criei aqui acima, ela está recebendo o array que já está no local storage, ponto push para poder acrescentar, é um método push que será utilizado, e acrescento um novo objeto. Este novo objeto vai ter uma posição nome usuário, esta posição recebe o valor que está dentro da variável nome usuário que veio do formulário. Ambos são idênticos, eu posso resumir em um único, vírgula, e acrescento e-mail usuário. Esta posição recebe o valor que está dentro da variável e-mail usuário. Primeiro, a posição recebe o valor que está dentro desta variável. Ambos são idênticos, eu posso fazer isso daqui. Eu estou adicionando um novo objeto. Após ter adicionado, eu posso salvar no local storage. Utilizo local storage.setItem, indico que usuários, esta propriedade usuários, ela recebe o valor. Agora eu preciso converter o objeto em uma string, então utilizo JSON ponto e este método indicando que eu quero converter este objeto usuários em uma string. Se você quiser saber mais detalhes, essa parte de converter para objeto, converter para uma string, isso eu abordo na primeira aula como trabalhar com local storage. Então, abaixo do vídeo você pode acessar a playlist completa sobre local storage. Estou salvando no local storage, então eu posso conferir se realmente estou salvando. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar, venho em aplicação, não tenho nada no local storage, coloco o nome, e-mail, clico em cadastrar. Agora eu tenho a chave usuários, esta chave usuários, e ela é um array, estou abrindo o array, finalizando o array e tenho a chave indicando o primeiro objeto. Abro o objeto, finalizo o objeto, os dados do primeiro usuário. Então agora ele fez o seguinte, eu cliquei no botão Submit, clicando no botão Submit, não recarregou a página, recebi os dados do formulário, os dados que eu havia preenchido, depois eu criei um array usuários, eu verifiquei, existe no local storage a chave usuário? No meu caso, agora na primeira vez, não existia, então ele não acessou este if. Não existindo, ele pegou a variável usuários e adicionou neste array, o array que eu já tinha, ele adicionou objeto com os dados que vieram do formulário. Depois que eu adicionei estes dados do usuário no array, eu salvei no local storage na posição usuários. Bora testar mais um usuário. Coloco o nome do usuário, em seguida o e-mail do usuário. Se eu clicar em cadastrar, ele não deve substituir. Por quê? Ele deve acessar este if. Existe a propriedade usuário? Sim, já existe a chave usuário. Então, pegue o que já está no local storage, pegue o que já está, converta essa string, porque aqui é uma string, converta em um objeto e atribua para esta variável usuário.
Depois pego esta variável usuário e acrescento no final os dados do usuário que estão vindo do formulário. Criei, adicionei, eu posso salvar no Local Storage. Será que ocorre isso? Clico em cadastrar. Exato. Ele manteve os valores do primeiro usuário, primeiro objeto, abriu o objeto, finalizou o objeto e tenho o segundo objeto. Aqui abaixo eu consigo ver melhor, primeiro objeto e o segundo objeto. Para ficar melhor, eu quero enviar para o HTML, neste local. Eu limpo o Local Storage, não tem mais nenhum registro, e quero enviar para o HTML. Quem vai receber o conteúdo vai ser aqui abaixo um seletor. Então, utilizo a tag spam, utilizo o atributo ID e o seletor conteúdo. Nome do seletor sem caracteres especiais. Tilde, cedilha, acento. Pego o nome do seletor, venho no arquivo custom, utilizo document, em seguida .getElementById, porque é um atributo do tipo ID, o nome do seletor conteúdo, e ele deve receber um HTML. Mas ao invés de eu enviar somente o HTML, eu pego o valor do usuário que eu estou enviando e adiciono na lista. Então, se eu enviei estes valores, ele já deve ter os valores deste usuário. Depois que eu enviar um outro usuário, ele deve adicionar na lista. Para isso, utilizo o insert, insira no final, então utilizo este método, coloco before, você pode colocar para ele acrescentar antes, mas eu quero que ele acrescente depois no final. Acrescente o quê? Primeiro a palavra nome, concateno, concateno com o valor que está dentro da variável usuário, aqui acima, nome usuário, o que veio do formulário. Concateno novamente, acrescento uma quebra de linha, coloco a palavra e-mail, depois da palavra e-mail, concateno com o valor que está em e-mail usuário. Acrescento também uma quebra de linha, em função de ter mais de um usuário, então eu coloco HR. Será que ele vai acrescentar sempre no final? Vamos ver. Clico em cadastrar. Faltou o quê? Recarregar a página. Limpo, Ctrl F5 para recarregar. Preencho o formulário, clico em cadastrar, imprimiu os dados. Agora, quando eu preencher os dados do segundo usuário, ele não vai substituir os dados que estão sendo impressos do primeiro usuário aqui abaixo. Ele deve acrescentar no final. Se você quer que seja substituído o valor, isso eu abordo no tutorial anterior, que é utilizado o inner.html, mas aqui eu quero acrescentar no final, apresentar um novo elemento do JavaScript. Clico em cadastrar, ele não reescreveu isso daqui, ele simplesmente acrescentou os dados deste novo usuário aqui abaixo. E tenho aqui o objeto, mais um usuário, este usuário, são nome que eu sempre utilizo nos cursos e nos tutoriais. Falando em curso, se você quiser aprender mais sobre HTML, PHP, JavaScript, abaixo há o link para você acessar o curso de PHP Developer, acessar a página de divulgação do curso. Clico em cadastrar e acrescentou no final da lista, mais este usuário. Assim eu tenho vários usuários cadastrados no Local Storage. Estão salvos 3 usuários. Eu estou salvando um array de objeto. Esse era o objetivo desta aula. No entanto, se você quiser salvar agora esses valores no banco de dados, enviar esses valores para um arquivo, para uma API, como que faz isso para enviar para uma API, para a mesma salvar no banco de dados? Isso será abordado na próxima aula. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Só lembrando, abaixo do vídeo você pode acessar o link para acessar a playlist completa sobre Local Storage. Eu aguardo você na próxima aula.